E aí, pessoal, é bom estar de volta com vocês aqui no nosso paulochagas.net, da Imagem TV. Eu quero hoje começar batendo um papo a respeito do nosso Internacional de Lages. Pois bem, o Internacional, vocês sabem, está disputando aí a Copa Santa Catarina e uma vaga vale para a Copa do Brasil do ano de 2019. E o Inter começou bem o campeonato, vencendo a primeira partida em casa, depois acabou perdendo a segunda neste último final de semana, lá em Itajaí para o Marcílio Dias, e vai tentar a recuperação agora, na quinta-feira, jogando no Tio Vida diante do Tubarão. Jogo difícil, mas também não impossível para o Internacional. Eu acredito que nesta competição o Internacional tende a se ajustar melhor. Eu tenho percebido que o trabalho interno do clube, tanto da diretoria quanto da comissão técnica, está sendo bastante intensivo e com alguns diferenciais, ou seja, há um grupo bastante coeso, bastante determinado. São jogadores diferentes que estão chegando para esta competição e eu acredito que o Internacional, no grupo dele, deverá sim conseguir a classificação e fazer bonito nesta competição. Estamos todos numa torcida, o Inter precisa, por falar em torcida, do seu torcedor na quinta-feira lá no estádio Vidal Ramos Júnior para levar a equipe a mais uma vitória e se recuperar dos pontos perdidos na última rodada. Falando ainda em futebol, a gente acompanha muito de perto a situação da Associação Chapecoense de Futebol, a nossa Chape, que conseguiu 2 vitórias expressivas nas últimas 3 rodadas, contra o Atlético Paranaense, depois contra o líder Internacional, mas acabou sucumbindo diante do Fluminense na terceira partida jogada em casa na noite desta segunda-feira. A Chape, com esta derrota, voltou para o Z4, para a zona de rebaixamento, e o pessoal de Chapecó já está com a luz amarela há muito tempo ligada e com bastante preocupação devido às chances, às probabilidades de este ano a Chapecoense não conseguir se manter na elite do futebol brasileiro. Uma pena, a gente vai continuar torcendo para que isso não aconteça e a Chapecoense se recupere nas partidas seguintes. Afinal de contas, ainda tem, se eu não me engano, 12 rodadas no Campeonato Brasileiro e tem muito ponto a ser disputado e, claro, ela pode conseguir somar os pontos que precisa para não ser rebaixada. Enquanto isso, a gente fica na expectativa e na torcida também para que outros times de Santa Catarina subam para a Série A. Tem aí o Figueirense e o Avaí que estão brigando diretamente para chegarem à zona da classificação, né, ao G4. E aí a gente fica de olho nas partidas, tanto do Avaí quanto o Figueirense, uma vez que o Criciúma está com muita dificuldade, está lá na zona intermediária da classificação e oscilando demais. Então, pode ser que o Avaí ou o Figueirense tenha êxito e consiga então subir para a Série A do campeonato de 2019. E aí seria mais um ao lado da Chapecoense, caso ela se mantenha na Série A reforçar os times de Santa Catarina dentro da elite do futebol brasileiro. Pessoal, está acontecendo em Lages a campanha nacional do trânsito. E todo o esforço dos agentes de trânsito, das autoridades de trânsito, precisa ter, claro, a participação efetiva de quem? Das pessoas, não apenas dos motoristas, mas dos motoristas, dos motociclistas, dos pedestres, dos ciclistas, enfim, a comunidade, ela precisa estar também toda atrelada a um processo da campanha do trânsito. Tem muita gente que pensa, trânsito é problema de motorista, é problema de motociclista. Eu, como pedestre, não tenho participação nenhuma. Pelo contrário, minha gente. Todo o processo da educação do trânsito passa por uma comunidade inteira. Há um processo de integração de todos. Não tem como ser algo individual. Então, trânsito é algo que se refere a todos, não tenham dúvida. E a gente observa comportamentos desde atravessar a faixa de segurança, ou quando tem aquela sinaleira do pedestre caminhando, ou da mãozinha, o pedestre não está nem aí. Ele só olha para a distância do veículo que está vindo e atravessa a rua, ou às vezes acha que é dono da faixa de segurança e os carros, mesmo com sinaleira aberta, têm que parar para os belos atravessarem a rua
com o sinal vermelho para pedestre. Então, é uma cultura enraizada nestas pessoas, eu não posso dizer em cultura, é falta de educação mesmo, é falta de respeito. Obedecer os semáforos, obedecer o momento certo de atravessar a rua é o mínimo que o pedestre pode fazer para evitar qualquer transtorno, ser atropelado embaixo de uma sinaleira. Basta você ficar observando em frente ao Július Café, ali na Praça João Ribeiro, a situação dos pedestres. Tem momento certo para você atravessar, mas infelizmente as pessoas vão e vêm como se fossem donos da rua e os motoristas ficam desviando, parando sem precisar ou sem poder, porque o sinal está aberto para o carro. Aí, minha gente, eu quero ter uma conversa um pouquinho mais particular com os condutores de motocicleta. Eu não vou chamar nem de motoqueiros, são condutores de motocicleta. Impressionante a forma que vocês conduzem. Não digo todos, não vou generalizar. Muitos respeitam a velocidade, respeitam o momento certo de ultrapassar e respeitam também a vez de seguir adiante junto ao semáforo. Mas muitos já se colocam em posição de largada à frente de todos os carros na hora que estão parados no semáforo e quando abre o sinal, meu Deus, é uma largada de prova de motocross. Haja Deus para segurar esses motociclistas que correm já numa arrancada. Só embaixo da sinaleira dá para ver como é que eles se comportam, sem contar as ultrapassagens. E se você andar no limite, por exemplo, na Belisário Ramos, nos 60 por hora, pode ter certeza que você sempre será ultrapassado por alguma moto acima dos 80 km por hora em alta velocidade. E aí, quando um coitado não percebe a presença ou a aproximação de uma moto numa dessas preferenciais, acaba acontecendo as batidas e a gente não sabe por quê. Por se a moto estiver devagar, pode até bater num carro desses, mas o prejuízo à saúde ou os problemas que podem ocorrer numa batida dessas realmente diminui. E a gente tem visto aí cada acidente que é imperdoável apenas pela imprudência. De qualquer maneira, o pessoal do trânsito da cidade de Lages termina agora a campanha educativa no final do mês de outubro, com o uso de radares móveis, inclusive a Polícia Militar, e a partir de outubro agora vai doer no bolso de quem desrespeitar a velocidade máxima ou estiver em desconforme com o trânsito, principalmente com o telefone celular no ouvido ou acima da velocidade, cinto de segurança sem usar o cinto de segurança, enfim, são diversas as irregularidades, sem contar a velocidade. Já que a cidade não tem aí as lombadas eletrônicas, só a partir do ano que vem, e isso tudo, então, a partir de agora, a polícia não vai avisar, e também os agentes de trânsito não vão avisar, onde vão estar praticando essas blitz, não serão mais educativas, vão ser agora punitivas, e estão avisando a todos vocês, andem na linha para nada acontecer no bolso de cada motorista ou motociclista que estiver em alta velocidade. Muito bem. Só quero fazer um registro aqui. Infelizmente, ainda também não se tem ideia de quando a Zona Nobre, a Zona Azul aqui da cidade de Lages voltará a ser fiscalizada e voltará a ser paga e realmente com a rotatividade em funcionamento. Ir para o centro da cidade com o carro é perda de tempo, a não ser que você pague o estacionamento e ainda corre o risco de muitos desses estacionamentos pagos estarem lotados. Então, se puder deixar o carro longe do centro da cidade ou um pouco mais distante e seguir a pé, é o meu conselho para você. Não invente de ir para o centro da cidade procurar estacionamento, porque você só vai girar. Experiência própria, tá bom? Não vá para o centro de carro. Estão todos ocupados por funcionários de lojas, por donos de lojas e pouca gente que precisa realmente produzir ou fazer as suas compras não acha onde parar o carro. E assim por diante. Eu quero falar com vocês sobre um caso bastante interessante e que quase não ganha as páginas de jornais e dos noticiários, mas é extremamente importante. Eu acompanhei, neste último sábado, lá em Urubici, uma reunião da Associação Catarinense de Truticultores, da Acatruta. Muito bem, vocês sabem que os truticultores da Serra Catarinense criaram esta associação exatamente para poderem explorar a produção do peixe, da truta, que é um dos peixes mais saudáveis e saborosos que eu conheço aqui na Serra Catarinense.
É um peixe exótico, não é nascido aqui na Serra, mas de qualquer maneira ele se adapta muito bem às águas frias da Serra Catarinense. Mas o caso é o seguinte, os fruticultores estão sofrendo barbaramente pelo descaso do governo federal, pela falta de estímulo ao setor do governo federal e assim por diante. Pasmem os senhores, eles, por exemplo, precisam melhorar a qualidade genética do peixe. Hoje, aqui na Serra Catarinense, embora eles tenham bastante qualidade, eles estão fora de padrão, ou seja, em termos de tamanho, um pouco menor, um pouco maior e assim por diante. Eles precisam padronizar o tamanho desses peixes e precisam também encontrar uma qualidade genética superior à que está aí, embora ainda eles já estejam numa média de 70% em termos de qualidade. Eles precisam, para tanto, conseguirem, primeiro, melhorar a qualidade da ração. Este foi um ponto da reunião. Mas o principal quesito, eles querem trazer dos Estados Unidos as ovas das trutas, porque lá o mercado americano é um que tem o maior controle de qualidade e sanidade das ovas do peixe da truta. Os Estados Unidos exportam para várias nações do mundo as ovas do peixe da truta, mas o Brasil proíbe. É o único país do mundo, o Brasil, que proíbe a importação de ovas de peixe dos Estados Unidos ou de qualquer outra parte. Embora você tenha que cuidar da sanidade, por exemplo, se você importar algo do Chile na área de pescado, é um risco muito grande em termos de complicações sanitárias, né, de contaminações. Mas os Estados Unidos é comprovadamente o risco zero na importação das ovas. Mas isso eles estão trabalhando da seguinte forma. Primeiro, conseguiram o consenso do grupo da necessidade de importar. Agora vão buscar, junto ao governo do estado de Santa Catarina, uma parceria aos institutos de Santa Catarina, ao UDESC, enfim, o CAV, todas as instituições possíveis para tentar criar uma documentação e provar para o Ministério da Agricultura de que podem importar, sim, com segurança, as ovas da truta lá dos Estados Unidos. E, além disso, manter em quarentena para análise de qualquer possível risco. Uma quarentena, então não daria nenhuma chance de contaminação de qualquer maneira. Só depois da quarentena e comprovadamente livres de qualquer enfermidade é que as ovas seriam distribuídas, os alevinos seriam distribuídas aos produtores. Mas enfim, outro grande problema encontrado no Ministério da Agricultura são as barreiras para a exportação dos produtos industrializados. Que diga a Belo Peixes, aqui da cidade de Lages, que já está há quase 2 anos habilitada para exportar os seus produtos industrializados à base de truta, e não consegue porque o Ministério da Agricultura criou uma barreira para a exportação dos produtos de pescados do estado de Santa Catarina. Várias empresas do estado já fecharam, outras estão quase em concordata e a ponto de fecharem, sem que haja a mínima iniciativa do governo federal para entender e desburocratizar e quebrar essas barreiras que impedem a produção dos nossos pescados no estado de Santa Catarina. Isso no Brasil inteiro, na verdade, mas a gente defende os produtores de Santa Catarina. Então, gente, toda a produção dos fruticultores da associação vem para Belo Peixes, aqui da cidade de Lages, é o único suporte para os criadores de peixes para a manutenção das suas criações de peixe em pequenas propriedades. Aliás, é uma grande alternativa, apesar de todas as dificuldades que os fruticultores estão tendo para seguirem produzindo. Nesta reunião, lá em Urubici, inclusive, havia participantes que estavam lá apenas para conhecer, para entender o processo e, quem sabe, implantarem nas suas propriedades a criação da truta. Havia gente até do Rio Grande do Sul procurando começar ou pelo menos entender o processo de criação. Saíram de lá bastante preocupados. O momento não está sendo bom para abrir o negócio agora de criação de truta, embora ainda tenha gente que esteja começando. E você sabe. Além disso, claro, há aqueles produtores que fazem a distribuição anonimamente para supermercados, para pequenas mercearias, para restaurantes e tudo mais, sem a mínima fiscalização, sem o mínimo controle sanitário e assim por diante. Então isso
passa a ser uma concorrência desleal junto com a Acatruta, que está totalmente regulamentada e precisa pagar uma série de quesitos, uma série de taxas e impostos para manter a produção da sua truta lá na propriedade. Sem contar ainda a concorrência com a tilápia, que é um pouco mais barata e que também ganhou aceitação no mercado. E assim por diante. Bom, no próximo mês agora, a partir do dia 9, Lages vai viver a Expo Lages 2018. É impressionante a preocupação dos organizadores, pois sem dinheiro, praticamente, o governo do estado deste ano não está liberando recursos para a organização da Expo Lages e sem dinheiro, mesmo assim, eles estão trabalhando fortemente para poder fazer um grande evento aqui na cidade de Lages. O grande ponto positivo está sendo no agronegócio, com relação à feira de gado geral, que já está com mais de 800 animais inscritos. Aliás, nem tem mais vaga para inscrever os animais. É bastante grande a procura pelas inscrições dos animais, muitos vão ficar de fora, muitos criadores, produtores de gado vão ficar de fora, mas a principal feira da Expo Lages já está com as inscrições esgotadas. Mais de 800 animais vão ser leiloados no dia 12 de outubro, numa sexta-feira, no principal leilão desta grande feira aqui da cidade de Lages. O que mais nós temos? Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso saneamento na cidade de Lages. Eu estou bastante satisfeito com o processo de trabalho que o município de Lages está fazendo através da Semasa com relação ao saneamento básico. Estão terminando agora o processo de saneamento no bairro Araucária, que foi bastante tempo, muitos anos de trabalho nestas obras de esgoto e tratamento sanitário, e agora, logo a partir de 2019, deverá ser inaugurada, já está em teste, a estação de tratamento de esgoto lá do Complexo Araucária, com mais 25% de absorção do esgoto sanitário da cidade de Lages. Hoje, temos aí em torno de 23% de absorção do esgoto sanitário da cidade de Lages e sabendo que muita gente não interliga o seu esgoto junto à rede em frente à sua casa, pode diminuir então para 15% em média o tratamento de esgoto sanitário da cidade de Lages. Mas somando a estação de tratamento lá do bairro Araucária, mais o funcionamento de mais um módulo na estação de tratamento da Ponte Grande, a cidade de Lages vai ficar com mais de 60%, perto de 70% de esgoto tratado aqui na cidade de Lages. E isso a curto prazo. Agora, final de 2019, início de 2020, já podemos estar computando esses índices e será uma das cidades que terá o maior volume de tratamento de esgoto da cidade do estado de Santa Catarina. Isso é muito bom, porque você sabe, tecnicamente, ou pelo menos é o que se aponta, que a cada R$1 gasto em saneamento básico, você economiza pelo menos 5 em saúde pública, em tratamento de pessoas cheias de enfermidades por causa da falta do saneamento ou de esgoto a céu aberto e sérios riscos exatamente de contraírem doenças em função disso. Então, Lages está sim no caminho certo e a gente vai torcer para que isso aconteça. Aliás, dentro da Semasa já está sendo trabalhado um projeto para, a longo prazo, mais à frente, fazer a complementação do tratamento de esgoto em 100% na cidade de Lages. Claro que vai depender do próximo gestor e do próximo e talvez do próximo. De qualquer maneira, são de 10 a 12 anos para que se complemente esse trabalho de tratamento do esgoto sanitário da cidade de Lages. Há um bairro aqui na cidade de Lages, por exemplo, o Sagrado Coração de Jesus, que é todo saneado, mas vocês não conseguem imaginar quantas pessoas ou quanto é o percentual de pessoas deste bairro que fizeram a interligação do esgoto da sua casa até a rede coletora ali na rua. Apenas 20% dos moradores do Sagrado Coração de Jesus fizeram essa interligação da rede de esgoto em frente à sua casa. 80% não estão nem aí. E pasmem, pagam as taxas de esgotos, altas inclusive nas suas contas de água, e não estão nem aí para fazer a interligação. Quer dizer, é uma questão cultural ou é simplesmente um desleixo proposital por parte da comunidade? As duas coisas. No campo político de Santa Catarina, nós estamos acompanhando de tudo.
Esta semana, ou no final de semana, circulou na rede social um vídeo muito bem produzido, inclusive, com entrevistas, como se fosse realmente uma superprodução. A gente até imagina de onde vem e quem produziu, né? Obviamente dos concorrentes do candidato ao Senado aqui pela região, Raimundo Colombo, ex-governador, dizendo neste vídeo que o asfaltamento que está ocorrendo na Coxilha Rica passam exatamente em frente à propriedade de Raimundo Colombo, lá na Coxilha Rica. Ora, se você sabe muito bem, a primeira preocupação de Raimundo Colombo foi evitar exatamente esse tipo de conversa já há muito tempo, quando ele conseguiu uma verba dirigida para o investimento no interior do Brasil. E como é uma verba dirigida, poderia investir também no interior de Santa Catarina, no interior de Lages. E assim o fez. Esse asfalto fica exatamente do outro lado da sua propriedade. Não é nem caminho para chegar até a propriedade de Raimundo Colombo. Mesmo assim, com toda a maldade, e o fake news funciona dessa forma, é cheio de maldade, produziram um vídeo e rodaram nas redes sociais, e muita gente desinformada, obviamente acreditou que Raimundo Colombo estava construindo um asfalto até a porteira da sua propriedade na Coxilha Rica. Pois bem, nós tratamos de desmentir, porque mesmo sabendo que muita gente não gosta de Raimundo Colombo, também não pode acreditar nessas coisas. E teve aqueles que compartilharam assim, se deitaram compartilhando o vídeo, como quem diz, vamos tocar, né? Vamos acabar com Raimundo Colombo, vamos divulgar o máximo possível um vídeo como esse, mesmo sabendo que era inverídico. A justiça acabou então entrando em ação e interferiu, pedindo inclusive que o Facebook, entre outras redes, tirassem do ar sob penas de pagarem por dia cerca de 20 mil reais. Então está comprovado que o fake news está realmente causando grandes transtornos, não apenas a Raimundo Colombo, mas também a toda a esfera política do Brasil. A gente recebe diariamente informações de vídeos, entre outras coisas, que a gente não sabe a procedência e às vezes não sabe em quem acreditar. Mas se você quer saber a origem, procure a fonte disso tudo antes de fazer qualquer tipo de compartilhamento, porque senão amanhã ou depois, só por compartilhar, você também poderá ser pego pela Justiça Eleitoral. Uma pesquisa apresentada pelo NSC neste final de semana mostra o que esperar de um governador de Santa Catarina. 60% dos pesquisados querem que o governador seja honesto. 21% querem que ele ouça o povo. 20% querem que ele combata a corrupção. 19% querem que ele seja competente. São quesitos básicos para você hoje ser um gestor de um estado como é o de Santa Catarina. Muito boa essa pesquisa para você entender 60% a questão da honestidade. Aliás, o Grupo RIC divulgou uma pesquisa na noite desta segunda-feira e que não mudou muito o panorama. Manteve então na liderança o Mauro Mariani, em segundo o Gelson Merizzi e uma pequena diminuição do terceiro colocado, que é o Décio Lima, do PT. Os três polarizam de qualquer forma ainda as pesquisas eleitorais para o governo do estado de Santa Catarina e, pelo que tudo indica, em termos de segundo turno, a dupla MM, Mariani e Merizio deverão estar então polarizando no segundo turno estas eleições de 2018. É o que tudo indica, pelo menos através destes índices pesquisados e apresentados nestas semanas, tanto pelo Ibope quanto pela pesquisa apresentada pela RIC Record aqui em Santa Catarina. E quanto às questões nacionais, a gente vê ainda Bolsonaro lá na frente e o Haddad, o candidato do Lula, né, seguindo em ascensão. Provavelmente um segundo turno possa acontecer entre os dois candidatos, embora tenha muita gente que acredite que estas pesquisas não estão demonstrando claramente o que está acontecendo, porque a gente vê uma mobilidade nacional diferente, né? Existem questões assim que você fica pensando. Por exemplo, recentemente teve um jogo de futebol lá em Minas Gerais, no clássico dos mineiros, né? O Atlético Mineiro e o Cruzeiro, e naquela noite toda a torcida do estádio a favor de um único candidato nacional. Então, se toda uma torcida de um estádio está a favor, você imagine o restante
da sociedade brasileira. Então, por isso, muita gente contesta essas pesquisas apresentadas pelas redes nacionais de televisão e assim por diante. Mas, enfim, vamos aguardar para ver o que acontece, porque não dá para se dizer ainda com clareza. Vamos ver se as urnas, desde que não sejam realmente manipuladas, e é isso que os nossos grandes magistrados dos nossos tribunais superiores alegam, de que elas são completamente seguras. Então vamos acreditar nisso tudo, até porque a gente não tem o que fazer, simplesmente votar e esperar para ver o que acontece. Qual é o meu tempo aí, Rafael? 25 minutos. Então a gente já está praticamente encerrando o nosso espaço, e o que mais eu tenho a dizer a vocês? Só para a gente encerrar então o nosso programa, dizer que Lages está tendo absorção de empresas como a Bernec e a Avan. São 200 empregos diretos que a Avan está contratando só nesta semana para já fazer o treinamento desses funcionários, sendo que no dia 24 de novembro é a data já confirmada pelo Luciano Hang da inauguração das lojas Avan aqui na cidade de Lages. Isso é muito, muito bacana. E fechando tudo, eu estive, como disse para vocês no início, acompanhando uma reunião dos fruticultores lá em Urubici, e uma coisa chamou a atenção. A nossa reunião foi na sede da Secretaria de Turismo do município de Urubici. E uma coisa muito interessante, havia uma sala em anexo à Secretaria de Turismo com o plantão e aberta a sala atendendo os turistas. E pasmem, muitas pessoas visitando e procurando informações dentro da cidade de Urubici, visitando a Secretaria de Turismo e recebendo as informações com plantões no final de semana. E na volta para Lages, no único ponto de turismo que nós temos, que é na BR-116, aliás, na BR-282, ao lado da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Índios, fechado. O nosso único ponto de informação ao turismo completamente fechado no final de semana. É como se o turista em Lages só viesse para cá na segunda até sexta. Sábado e domingo, esqueça a presença do turista e ele não precisa de informação. É o contrário, minha gente. O turista vem se vir para Lages no final de semana. É a hora que ele precisa da informação, é o momento que ele sai para viajar nos grandes feriados e nas informações. Mas o nosso ponto de informações turística é fechado nos feriados e é fechado nos finais de semana. Algo precisa ser revisto. Alô, meu amigo Luiz Carlos Pinheiro, gosto muito de você, mas alguma coisa precisa ser feita diferentemente no trato do turismo na nossa cidade de Lages, tá bom? É isso, esse é o recado que eu teria para hoje no nosso programa paulochagos.net. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.